Olá, eu sou a Suzy, trabalho com doces e bolos decorados, além de algumas esculturas em biscuit também, né, que são os topos de bolo. Bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. No último vídeo dessa playlist, eu ensinei a vocês a preparar a massa americana, a pasta americana, ou o fondant, né, porque só aqui no Brasil que a gente chama de pasta americana, em casa, tá? E hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar como fazer a pasta americana chegar no ponto, aquele ponto que nós já conhecemos, que é o ponto que ela pode ser sovada e aberta, né, com o rolo, para ser usada sobre o bolo. Então, eu já havia deixado a mistura na geladeira, ela vai ser retirada da geladeira, depois durante o período que eu estiver sovando, eu vou explicando alguns detalhes, tá? Me acompanhe. Olá! Agora eu tirei aquela pasta básica, né, que nós havíamos feito no outro vídeo, tirei da geladeira, ficou 3 dias na geladeira, porque eu não consegui sovar antes, para vocês verem como o tempo a mais que fica não há problema, tá? Ele só não pode ficar menos de 6 horas. Então, ela está nesse formato aqui, praticamente totalmente dura, né? Totalmente dura, ó. E é nesse formato que nós vamos tirar agora da vasilha. Ela é realmente difícil de sair, mas nós vamos tirando aos poucos para poder sovar com açúcar de confeiteiro. À medida que a mão da gente começa a lidar, fica mais fácil. Eu vou acelerar aqui o processo. E aí depois voltamos. Bem, eu tirei toda a pasta, né? Toda aquela massa inicial eu tirei daqui de dentro, tá? E ela está aqui. Agora é colocar açúcar de confeiteiro, né? Até chegar no ponto. O meu açúcar de confeiteiro eu já mostrei, ó. É bem fininho. Então a gente vai colocando açúcar de confeiteiro e tentando unir. Também eu vou ter que acelerar o processo, porque é alguns minutos que a gente precisa ficar nisso, né? Até ela ir amolecendo. Eu dividi aquela massa, devolvi pro Pirex um pedaço maior e peguei um pedaço menor para agilizar um pouco, porque senão o nosso tempo aqui, os vídeos têm que ser mais curtos. E com um pedaço menor, eu quero só mostrar para vocês como ela já ficou, ó, mole, tá vendo? Era aquela pasta dura, ó. O restante eu botei de volta ali no Pirex, tá duro ali, aquele restante eu vou sovar depois. Então, com um pouquinho mais de açúcar, a gente nunca coloca muito de uma vez, vai botando aos pouquinhos, porque na hora que a gente vai preparar a pasta para cobrir o bolo, nesse momento a gente faz a sovada, digamos assim, final, para fazer o ponto, né, final da massa. Então eu vou também aqui acelerar mais um pouco, para o vídeo não ficar muito longo. Esse aqui é o ponto intermediário, tá vendo? Ó, aquele pouquinho, eu mais ou menos peguei a metade. O restante continua aqui, tá? Ó, o restante continua ali. Aí eu devo ter colocado umas 3 colheres grandes de açúcar. E o segredo, gente, é sovar. O segredo é sovar, tá? Tem que sovar abrindo ela, aquecendo a massa
E o açúcar vai ficando aqui na bancada, ó, e a gente vai virando ela assim, eu pelo menos faço assim. Cada um pode ter o seu jeito, tá? Quando gruda demais, eu uso essa pecinha aqui, ou uma espátula para tirar e continua. Mas não tá ainda no ponto certo, tem que sovar mais, tá? Então eu vou de novo acelerar isso aqui. É mais sovar do que colocar açúcar, tá, gente? Então, por enquanto, foram aquelas 3 colheres e o restante é o exercício de ficar sovando. Eu vou dar uma aceleradinha e volto daqui a pouquinho, porque eu filmo sozinha, vocês sabem. Agora eu já tô no terceiro estágio, ela já tá extremamente macia, olha aqui, super macia, tá grudando ainda, né? Ela não tá pronta, mas é nesse ponto aqui que eu acrescento um pouco mais de gotinhas de baunilha. Eu uso baunilha, tá? Que é a essência para dar um aroma na pasta. Eu acho que é a essência mais neutra, né? Não cria nenhum tipo de contraste muito grande com o sabor do bolo. Então eu uso, vou botar umas 4 gotinhas. Bom, caiu 5, não tem problema, tá? Então, nesse ponto, só recapitulando, eu tinha colocado no início umas 3 colheres de açúcar de confeiteiro aqui na bancada e em cima desse açúcar é que eu vou sovando. Aí no segundo estágio que eu mostrei como ela ficou, eu tinha colocado apenas mais uma colher, tá? Então, a pasta só ficou nesse aspecto aqui por causa do movimento das mãos. Usem muito essa parte da mão aqui, melhor do que os dedos, porque no início ela é bem chatinha de ir. Então dá pra gente ficar apertando, né? Ou simplesmente, porque é o aquecimento dela, por causa do movimento das mãos, que vai fazer ela começar a amolecer, né? A ponto de aceitar o açúcar, né? De ir incorporando o açúcar. Bom, eu faço o seguinte, eu não vou até o fim, tá? Porque ela ainda não tá no ponto certo para abrir. Ela ainda tá colando um pouquinho nas mãos, mas eu vou deixar assim. Por quê? Eu deixo para fazer o finalzinho quando eu estou abrindo a massa. Porque é muito melhor a massa ficar um pouquinho a menos de açúcar do que dura demais. Quando ela fica dura demais, a única saída é a gente pegar um pouquinho dela nesse ponto aqui e misturar, tá? Então, só mostrando para vocês, ó, é nesse ponto aqui, olha, ela já fica com as marcas dos dedos, tá? Ela tá semi-acabada. É nesse ponto que eu pego um saquinho plástico, enrolo e deixo esperando. Quem quiser tingir a massa para fazer o bolo colorido, é nesse ponto também, tá? Então pode acrescentar aqui meia colherinha de açúcar na bancada, põe o corante comestível, líquido. Eu não uso líquido, tá, gente? Eu uso só o em pasta, mas eu sei que tem muitas pessoas que não encontram com facilidade esse em pasta, ou o em pó também. O em pó é muito caro. E aí é mais fácil, às vezes, fazer com o líquido, né? Então façam o que tiver à mão, né? Mas o que vocês se adaptarem, mas sempre corante comestível. Comprem sempre em lojas de produtos comestíveis, para não misturar as estações, né? Isso aqui não é biscuit de escultura, isso aqui é para bolo, tá? Então essa é a pasta americana. Depois a gente volta para fazer o encerramento. Oi, voltei, né, da nossa sovada de pasta americana. Aqui eu tenho, né, a pasta que nós sovamos na bancada. Ela não está no ponto ainda porque ela ainda tá colando na mão, tá?
O ponto perfeito é quando ela está extremamente elástica, ela fica fofa. Mas eu não vou deixar chegar nesse ponto, porque eu prefiro fazer isso no momento que eu tô com o rolo já preparando ela para sovar, e não vai ser feito isso agora, né? Então eu quis mostrar, olha como ela fica branquinha, totalmente branquinha, né? Agora então ela vai ser enroladinha nos meus 500 mil saquinhos. Eu compro, tem uma embalagem grande, uma caixa de sacolinhas assim, é muito mais barato do que comprar filme, aqueles filmes, né, transparentes. Aquilo é horrível de lidar, e eu, como trabalho sozinha, o tempo que eu perco tentando achar o ponto daquele filme, né, então a gente tem que tentar ser prática. Então eu tenho quilos dessas sacolinhas, né, que são, e depois as que eu não uso mais, aqui em casa eu reciclo todo o lixo reciclável, né. Então, enroladinho assim, vai pra geladeira. No momento que eu quero encapar o bolo, tiro da geladeira, deixo chegar no ponto com um pouquinho mais de açúcar e muito mais sovada, né? Aí eu vou abrir, né? Eu unto a bancada só com açúcar, eu não coloco mais nenhuma outra coisa, porque pode ficar melequento e tudo mais, né? E é isso. Nesse ponto aqui também dá para fazer o tingimento, tá? É isso. Na próxima a gente fala sobre algum outro detalhe da pasta americana. Até mais!